Almoço grátis, com Ricardo Galo. Doutor Ricardo Galo, sabe que a gente está olhando toda hora, tem uma novidade, né, vinda de Brasília. A novidade era o governo estava quietinho na história da reforma administrativa, dizia que não ia mandar, de repente, bum, veio uma reforma administrativa. Muita crítica ao fato de ser meio bolo fofo, não teve ali um pacotão de coisas e tal, mas é aquilo, é uma oportunidade para o Congresso em cima disso, até fazer uma grande reforma administrativa. Tem gente dizendo que, putz, não adianta, porque é lá para frente, então não vai ter impacto nenhum agora. Outros dizendo, não, pô, em algum momento tem que começar, quem planta tâmara não colhe tâmara, tem até o ditado árabe. Qual é a tua opinião, Galo? E aí, turma, tudo bem? E aí? A questão é, de fato, o governo se mexeu, né? Isso importa. O governo saiu da inércia e apresentou a reforma administrativa, que é uma reforma muito controversa, porque envolve, só no nível federal, 1.200.000 servidores. Se você consolidar os estados, municípios, o Brasil tem cerca de 12 milhões de servidores, o que parece um número grande, mas não é. No mundo inteiro, nós estamos na média. Em número de servidores, nós estamos na média. O que é um pouquinho distorcido é a remuneração desses indivíduos que, no nível federal, eles têm um prêmio, eles recebem cerca de 70% a 80% a mais do que um trabalhador no setor privado, com o mesmo nível de responsabilidade e competência. Então, tem distorções grandes. Então, a reforma ela visa, basicamente, você aumentar a eficiência do Estado, que é a prioridade. A gente gasta muito e recebe muito pouco serviço. O segundo objetivo, ele é você fazer justiça social. Não é possível que um funcionário público ganhe tão mais do que um funcionário no setor privado. Existe um prêmio normal, porque é uma carreira mais limitada, mas esse prêmio ser 70%, 80%, em algum caso é o dobro, como no caso do judiciário. Os salários do judiciário são, comparados com o setor privado, são absurdos em qualquer métrica. O Brasil, por exemplo, no judiciário, ele gasta 10 vezes mais, como porcentagem do PIB, do que a média dos países da América Latina, do que os países desenvolvidos. É um absurdo. O judiciário são juízes e Ministério Público, e os tribunais, Supremo e etc. Então, coisa que está errada. Gente ganhando muito e produzindo pouco. Então, esse é o objetivo da reforma. A reforma é legítima nesse sentido e necessária. O problema da reforma, como você colocou bem, é bolo fofo, inglês ver, tem várias outras expressões que eu acho que podem ser aplicadas. Ela, no conceito, ela é muito boa. Ela se preocupa em caracterizar, em deixar muito claro que funcionário público no Brasil não tem estabilidade no emprego. Isso é lenda. Na Constituição se prevê que funcionário público pode sim ser demitido. Isso não está previsto, não é que ele é indemissível, ele é demissível. Você precisa caracterizar, ele não é demissível sem causa. Você tem que ter causa, e uma causa é falha no cumprimento da obrigação ou através de uma avaliação. Enfim, não há avaliação de facto no setor público, as pessoas são promovidas por tempo. Em 15 anos, você entrou no setor público, você chega no topo da carreira e acabou. E essas promoções são automáticas, passa ano, você vai recebendo promoção independente do que você performar. Então não tem meritocracia nenhum, não tem prêmio por performance e não tem punição também por falta de performance. Ninguém demite ninguém. Então, isso precisa ser mudado se a gente quer ter um sistema de serviços públicos adequado e eficiente. Na sua avaliação, essa reforma administrativa será levada a sério no Congresso ou ela vai ser deixada de lado, dada a delicadeza do tema? Do ponto de vista eleitoral, ela é complexa para você discuti-la num período pré-eleitoral como agora. São mais de 10 milhões de funcionários públicos que trabalham nas prefeituras. E nós sabemos que nas prefeituras menores, nas cidades aí do interior, os funcionários públicos nessa época do ano, eles deixam o paletó na prefeitura e vão para a rua caçar voto para o prefeito ou para o candidato apoiado pela situação.
eles são sim uma máquina usada pela política. A gente pode ser cínico e dizer que isso não acontece, que a turma não, mas faz. Então não é uma reforma que você faça na véspera de uma eleição. Então eu achei o timing porco, ruim. Mas melhor tê-lo do que não tê-lo agora. Mas, dado que a eleição chega e ela passa, acaba, aí é um momento bom para se discutir. Você diminui a resistência política que vai encontrar. Mas que resistência é essa? Obviamente que essa reforma, ela tirou os níveis, uma das falhas dela, tirou os níveis mais elevados dos cargos públicos do alvo dessa reforma. Porque ela é muito injusta, ela acaba focando só nos salários mais baixos e nos cargos inferiores. Isso já reduz um pouco a resistência política. Então, acredito que os deputados e senadores terão menos resistência, porque eles e os seus anexos estarão fora da reforma. Porém, o barulho da classe dos funcionários públicos, em particular do judiciário, vai ser muito forte. E essa lei, é engraçado, essa PEC, ela estabelece regimes gerais, regras gerais, mas depois vão precisar de leis complementares para serem aprovadas no Congresso, leis normais, e que onde os lobbies têm mais força. Então, eu acho que o grande risco dessa reforma é ela ser diluída, enfraquecida, nas fases posteriores. A gente aprova a PEC, a lei geral, mas na hora de implementar a regulamentação, ou não implementa, ou deixa fraca, ou começa a abrir exceção, aquele grupo não é assim. Por exemplo, essa reforma atual só atinge novos servidores. Tá? A boa notícia é que tem uma onda de aposentadoria vindo aí pela frente, os nossos servidores são velhos. A média de idade é bastante elevada nos servidores públicos, principalmente nos estados mais antigos e na federação. Então vai ter uma onda e eles aposentam cedo, como a gente sabe. Então vai ter uma onda de aposentadorias, então vamos conseguir trazendo a turma nova já no novo regime. Mas o fato de você criar dois funcionários públicos diferentes, um que é do novo regime e um do velho regime, cria uma questão de isonomia. Você pode ter dois caras ocupando o mesmo cargo, um que foi contratado no novo regime e outro no velho regime. Vai na justiça trabalhista, como é que o juiz vai decidir? Tem um critério, um problema de não isonomia. Enfim, tem falhas. Ela é superficial, ela é modesta, porque ela só atinge a parte de baixo da pirâmide e não pega os funcionários atuais. E corre o risco de ser uma reforma para inglês ver, na medida que as leis complementares forem votadas e diluir o efeito da lei. Eu não posso dizer que eu começo otimista, sim, porque pelo menos tem algo para ser discutido, tem muita gente boa, muito economista bom pondo uma pilha enorme aí no Congresso, elevando a barra, né, para ver se essa barra da reforma sobe um pouco, porque ela está muito baixa. Essa barra aí, meu sobrinho de 8 anos, ele pula essa barra de pirueta. Então, essa barra tem que subir a barra, para que com isso a gente tenha um Estado que tenha uma eficiência maior, gaste menos. Só lembrando, 80% do gasto público no Brasil é com pessoal. Então, você falar em corte de gasto público, a eficiência do gasto público, você tem que estar falando em pessoas, não adianta ficar falando Estado menor, significa funcionário público, menos funcionários públicos, com salários mais adequados, mais em linha com os praticados no setor privado, e com mais eficiência, punição, premiação, bônus, como uma empresa normal e, obviamente, que tem cargos que não podem perder, de fato, a característica de serem cargos de Estado e, portanto, as pessoas não poderem ser demitidas. Mas são muito poucos, muito poucos. A grande maioria são cargos normais, empregos normais, de gente que está lá trabalhando, o que se espera. E aí eu tenho uma amiga minha, grande economista, que diz o seguinte, quem acha que não precisa de reforma administrativa é porque nunca precisou de serviço público no Brasil. Quem precisa de serviço público ou já precisou de serviço público no Brasil, tem certeza que a gente precisa de uma reforma administrativa. Essa é a reforma mais óbvia que tem. Agora vamos ver se ela sai, né? E não fica aí uma barrinha de criancinha, né? Vamos fazer o nhenhenha subir aí nesse caso aí.